Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para falarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. Esse podcast que foi concebido no nosso reencontro e as 3 amigas que se conheceram no circo hoje vivem na corda bamba da maternidade. Que corda bamba, hein? Bem verdade. Gente, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o corpo da mulher no pós-parto, as transformações que ele vive, o que precisa e os cuidados adequados físicos e emocionais. Esses fazem toda a diferença, gente, na recuperação. Então é assim, ó, se você acha esse assunto interessante ou tantos outros também que a gente vem trazendo aqui, fica aí no coraçãozinho. Eu queria pedir também uma outra questão para vocês. Deixa um comentário aí embaixo, tipo assim, gente, o que vocês acham? Gratidão, se você se sente grata por esse conteúdo que a gente entrega, ou tipo assim, ó, mais na nossa vibe, mãe cansada, tipo assim, socorro, socorro, Tamo junto. Bora lá, faça mais. Então, vai aí, ó, e digita essa palavrinha, porque cada vez que vocês interagem dessa forma, é o jeito que o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas. Então, essa é a forma de você retribuir singelamente a todo esse trabalho que a gente entrega para vocês gratuitamente. E mais uma coisa, se vocês estiverem, né, nos ouvindo pelo Spotify, encaminha esse vídeo nosso aqui, né, esse áudio nosso, para outra pessoa também que tem interesse nesse assunto, que você sabe que vai ajudar de alguma forma. É só assim que a gente consegue continuar essa produção desse conteúdo que a gente sente e recebe que tá ajudando muita gente. Galera, muito obrigado. Bora lá? Bora todo mundo? Bora! Exausta. Cansada pra caramba. Férias escolares, não aguento mais. Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele. Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe de 2 filhos, o Rafa e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de 1, o Leozinho. Gente, hoje a gente tem uma convidada super especial que ela falou, você vai ter coragem de falar meu nome inteiro? Porque ela é a Nina, gente, a Carolina Ragoso José, mas na verdade é a Nina. A gente tem que chamar ela assim porque é a forma mais carinhosa que todo mundo conhece. Ela é fisioterapeuta especializada em saúde pública, terapias manipulativas, pilates, edemas vasculares e linfáticos e fisioterapia oncológica. E, gente, a Nina, ela é mamãe da Helena também. Ai, a Helena é uma fofa, uns cabelinhos, piadinho, coisa mais linda, Helena, gente. 2 aninhos. Tem uma abordagem acolhedora e respeitosa com cada corpo, cada história, cada tempo. Nininha, seja bem-vinda! Bem-vinda, Lina! Obrigada, meninas. Obrigada pelo espaço. Oi para todas as mamães que estão escutando a gente. As que não são mamães também estão escutando, né? Para as tentantes aí. Espero poder somar no dia de vocês. Tá, e eu legal. queria acrescentar que essa semana a gente recebeu um comunicado aqui, ó. Quero que vocês lembrem que não são só mamães que ouvem. Claro que tem as pessoas ligadas a gente, mas também tem papais ouvindo. Tem mesmo. Porque simplesmente se interessam pelos cuidados dos filhos. Gente, ó, arrepio de falar. De verdade, né? Motivos óbvios, né? Isso é Mas, maravilhoso. Gente, foi muito legal isso aí, Nina. Foi muito legal. Olha, eu ouço vocês. Aí eu falei assim, ouve, que incrível. Ele falou assim, eu ouço porque afinal, cuida, minha filha. Eu falei, sabe, deu... Tipo assim, sim. Por que não, né? Por que não? Por que não? Coisa incrível. Então, a gente tem que reavaliar isso aí, É verdade. né, gente? Coisa mais linda. Bom, pra gente começar, Nina, conta um pouco pra gente da sua trajetória, como foi esse caminho até a fisioterapia e se mudou alguma coisa depois da chegada da Helena. Bom, eu costumo dizer sempre que a fisioterapia me escolheu, né? Então, eu acho que cuidar é um dom. E quando a gente faz isso com amor, a gente consegue atingir os objetivos de forma mais clara, mais rápida. A gente sempre tem que lembrar que a gente tá ali com pessoas em momentos vulneráveis, né?
Então, a maternidade, sim, me ajudou A ter esse Acho que olhar. né? fortaleceu esse olhar que você já fortalecer tinha, né? esse olhar, sim. Sim, com toda certeza. E eu me formei em 2007, fiz especialização em saúde pública, tive bastante contato com fisiologia do exercício, já com Pilates. No Pilates eu já recebo bastante gestante, Olha que legal. então eu acompanho as meninas desde a gestação, na fase do puérpero, e ao longo da vida eu acompanho até as mamães que depois decidem fazer cirurgia plástica, enfim, eu acompanho elas por um período bem longo. É quase uma relação vitalícia. Eu acompanho elas por um longo tempo, sim. E é muito gratificante, porque eu falo que a mamãe nunca esquece como é que foi o seu pós-parto, né? Todas têm alguma coisa para te contar, para fortalecer sua maternidade ou alguma ajuda para te dar. Então é muito especial essa troca de informação. Ai, que legal. Ô, Nina, e eu também gostaria de perguntar pra você, porque assim, a gente ouve aí, né, que tem aquele mito, que só precisa de reabilitação pós-parto quem teve o parto de cesárea, né? Então, quem teve parto normal não precisa de reabilitação. E isso é um mito, né? A pessoa que teve ali, a mamãe que teve filho de parto normal também precisa da reabilitação. Então eu queria que você contasse um pouquinho, né, o porquê que mesmo tendo parto normal vai precisar dessa reabilitação e contasse pra gente também as principais mudanças físicas no corpo da mulher durante e após a gestação. Tá. Então vamos lá. A gestação, ela é um período que normalmente a gente não tem controle, né? A gente não sabe como vai ser, não sabe como ela vai seguir, né? E de que forma que a gente vai ter que levar essa gestação. Quando é uma gestação tranquila, que podemos fazer exercícios físicos desde o início, não tem nenhum risco para o bebê, o médico te liberou, você vai entrar numa atividade física, vai se preparar, né, para um parto normal. E ainda assim, pode ser que você não consiga, né, atingir seu objetivo. Enfim, as mudanças, elas acontecem no corpo de quem busca o parto normal e de quem busca a cesárea, né? As mudanças são as mesmas. Então, a gente tem mudança no sistema musculoesquelético, né? A gente tem alteração postural, a mudança no centro de equilíbrio, a gente tem o aumento do tamanho do útero. O útero, ele chega até 45 centímetros numa gestação. Ele é normalmente do tamanho de uma pera, então ele fica muito grande, né? Então, assim, depois que... É bastante coisa, né? Que cresce. Depois do parto normal ou da cesárea, ele vai ter que regredir, né? E isso... vai acontecer das duas formas. Então, as mudanças fisiológicas, elas acontecem nas duas situações, né? O enfraquecimento da musculatura abdominal, né? A diástase, o afastamento da musculatura abdominal acontece tanto no parto normal quanto na cesárea, pode acontecer nas duas situações. A incontinência urinária, ela pode vir nas duas situações, a incontinência fecal, a dor na relação sexual. Tudo isso pode acontecer nas duas situações. Então, a gente tem que se preparar para o parto da mesma forma, né? Então, quem pode fazer atividade física, não precisa ficar em repouso e pode seguir com Pilates, por exemplo, maravilhoso, né? Vamos falar de atividade física para gestante. Caminhada é uma das melhores atividades físicas para gestante. A hidroginástica também é muito boa. E o Pilates aí, os três na mesma linha, né? Porque isso preserva o peso corporal, ajuda a fortalecer a musculatura. Durante a gestação também a gente tem um relaxamento dos ligamentos, né? Para que o bebê possa passar pelo canal. Então, depois do parto, tudo isso
vai ter que ser retomado, Precisa né? voltar pro lugar. Precisa fortalecer, porque o ligamento fica frouxo. Então é muito comum mamãe torcer o pé depois que teve o bebê, ter tendinite no punho, no antebraço. Isso acontece demais, né? Porque os ligamentos ficam frouxos. E aí você não está preparada para pegar o bebê, que você pega o tempo todo, né? Então, essas inflamações vêm acontecendo. Então, é um mito que só quem faz cesárea vai ter que fazer fisioterapia, né? Fisioterapia pode ajudar aí de muitas formas. E esses exercícios, né, todos eles ajudam e auxiliam muito nessa recuperação, né? E é importante também, não só as gravidinhas procurarem por isso, né? Todo mundo, olha, não tô nem pensando em ter filho, mas eu vou praticar exercício para isso daí já ser uma coisa lá na frente que vai me ajudar, né? Nesse fortalecimento e nessa recuperação. Sim. E aí pensando, né, num pós-parto, em relação a todas essas mudanças que a gente pode ter, físicas, né, que a gente está falando agora, a gente tem, né, as técnicas que vão ajudar aí as mães a se recuperarem. O que acontece, por exemplo, de diferente, né, no parto normal e a cesariana? Então, a cesariana tem uma agressão ali, eu tenho um trauma mecânico, né? Eu tenho um corte e vai acontecer um processo de cicatrização ali. Então, vai aumentar a proliferação de células para aquela região, né? Vai aumentar o volume de líquido e isso é o processo de cicatrização. Então, eu posso ajudar essa mãe com drenagem, né? A drenagem ela é muito benéfica, ajuda a regredir esse volume que aumenta depois do parto, né, por conta da cirurgia, uma cirurgia abdominal grande, né, de grande porte. Toda cirurgia abdominal geralmente é de grande porte. Então tem corte, que a gente pode cuidar desse corte com laser, auxiliando nos curativos, enfim. A mamãe que pode estar ali com o fisioterapeuta depois do seu parto, ela tem um acolhimento muito maior, né? Porque é difícil. Gente, E uma recuperação muito melhor a Nina também. cuidou de mim agora na parte do Vi, né? Na parte do Rafa, ela também foi cuidar de mim, mas foi cuidar em casa, né? Porque daí era uma outra situação. Mas, gente, eu chegava lá e chorava, porque eu tava no puerpério, mas não só por causa disso, né? Porque... Mas eu chegava lá e falava assim, ai, você cuida muito bem de mim. E aí ela ia pros cortes, daí ela ia pra amamentação, né? Cuidava de tudo, mas uma fofa, fofa. A amamentação também é uma questão bem delicada, né? Porque até você ter um ajuste fisiológico do que você precisa gerar de leite para o seu bebê é uma confusão. Beleza. Algumas mães muito leite, outras pouco leite. E aí a drenagem, ela é diferente para quem tem muito leite Verdade. e para Tem quem precisa diferença. estimular a produção do leite, né? Então, por exemplo, se eu preciso estimular a produção do leite, as bombas de sucção, elas são bem-vindas, porque você tem esse estímulo no mamilo, né, que ajuda a produzir o leite. Agora, se você tiver um excesso de produção de leite, aí a drenagem não vai até o mamilo, você não tem esse estímulo no mamilo. Então, são formas diferentes de drenar e a gente ensina, né, a mamãe como ela deve fazer, às vezes esvaziar um pouquinho a mama para o bebê pegar melhor. Então, são várias questões, né, que a gente pode trabalhar ali nesse pós-imediato. E aí não tem diferença se foi cesárea, se foi parto normal, tá todo mundo no mesmo barco. É isso mesmo. Legal, muito bom. E aí a gente já ouve falar várias vezes, as mamães, né? Reclamam de dores lombares, instabilidade pélvica, diástase. Que sinais que indicam que a gente poderia contar para o pessoal, tipo assim, olha, você tem alguma dessas queixas? Que tipo de sinais que chegou nessa fase é legal procurar um profissional? Bom, toda dor persistente merece atenção, né?
Porque nenhuma dor é normal, ela sempre é um aviso de que algo não vai bem. Então, persistiu a dor, é hora de procurar ajuda, né? E os episódios de incontinência também são muito comuns, né, no pós-parto. A gente já ensina as respirações diafragmáticas, as contrações de períneo ali num pós-parto imediato, para ir trazendo de novo o fortalecimento dessa musculatura e trazer esse benefício para a mamãe. Porque não é legal você ter escape de xixi por aí, não é? Ninguém gosta, ninguém nem fala sobre isso, enfim. A Lu veio aqui, o da Lu, ela falou muito sobre isso. Ela falou, inclusive, né, gente, que as mulheres não falam nem durante a consulta, que ela tem que, muitas vezes, perguntar e perguntar de novo. Tipo assim, você tem escape, por exemplo? Isso. Não tem. Tá, mas nem quando você tosse, ou nem quando... Isso. Até Eu acho que a pessoa acho traz. que tem uma dúvida, assim, né, do quão isso é normal no pós-parto e por quanto tempo isso é normal, né? Uhum. Mas a gente já pode trabalhar isso imediatamente após o parto, né? Já lá no hospital já pode ter essa instrução da respiração, da contração de períneo, e essa é uma questão que a gente trabalha no Pilates, né? Trazendo a respiração, o fortalecimento dessa questão musculatura. postural, é tudo, né? Isso, a dor. Mas assim, às vezes é difícil, né, retornar para a prática com o bebezinho. Mas... Muito. Às vezes não. É sempre muito difícil. Se você já tiver uma pré-consulta, já tiver faz uma orientação sentido. anterior, você já consegue trabalhar isso em casa, né? Aquela horinha que o bebê dormiu, você já consegue trabalhar um pouquinho de respiração. Ou isso até também na faz bem, amamentação, se sabe, às acalma. vezes. Aham. Né? Sim, em diversos momentos. É. Então, a gente tem alteração postural, a gente tem alteração, né, do sistema urinário, a gente tem alteração em relação sexual. Então, nenhuma dor é normal, né? Toda dor persistente deve ter atenção, né? Toda alteração fisiológica persistente deve ter atenção. Então, a musculatura flácida, né, ela inicialmente acontece, mas deve ter atenção, a gente deve tentar buscar novamente fortalecimento dessa musculatura. O inchaço persistente não é legal, então a gente tem que tratar. A instabilidade pélvica, né, tem que melhorar, a frouxidão ligamentar tem que melhorar. Então, mesmo no parto normal, você tem que sair e procurar por ajuda, porque isso faz todo sentido para que você esteja bem para cuidar do seu bebê, né? Com certeza. Ô, Nina, e você falou que você atua com drenagem, pilates, acho que até laser, né? Conta um pouquinho pra gente de como que esses recursos podem ajudar. Qual que é para cada problema, vamos dizer assim, para cada situação da mulher? Num pós-parto imediato, o laser é muito utilizado nas fissuras mamárias. Quando tem parto normal e precisa fazer episiotomia, o laser também pode ser usado para cicatrização e ele também pode ser usado para cicatrização no corte da cesárea, né? Essas são algumas formas que ele pode ser utilizado. E também tem uma segunda forma que você pode irradiar a luz na artéria radial. E aí você melhora o corpo de forma sistêmica. Então, você melhora o estado geral do paciente, como se fosse um sorinho, para que ela se sinta melhor. E ele não tem contraindicação. Né? Não tem contraindicação o laser? Tem algumas contraindicações, às vezes doenças venosas, tromboses, algumas contraindicações sim. Mas se for bem avaliado, normalmente ele é muito bem-vindo, né? O ILIB, ele tem essa função de trazer esse bem-estar e de recuperar mais rápido. Então, como se fosse um sorinho mesmo de vitaminas que a gente faz ali na artéria e tem esse benefício. Já a drenagem, ela entra na resolução do edema, né? Então, o útero ele aumenta muito durante a gestação. E aí, como que o bebê nasce e a gente tem que ajudar o útero a regredir. Isso acontece com o estímulo de sucção do bebê, né? Então, quando o bebê mama,
ele libera o Daquela hormônio. dorzinha da cólica. cólica. Isso, ele libera o hormônio, o útero começa a regredir. A gente pode usar as terapias de compressão e a drenagem, né? O método que eu trabalho chama terapia complexa descongestiva. Então, ele trabalha a drenagem linfática, a terapia de compressão e o movimento. Então, aí, algumas cintas específicas para gestantes podem ser usadas no pós-parto. É legal, é indicado, porque essa compressão também trata o edema, não deixa formar seroma, né? O seroma, ele é um acúmulo de líquido ali na região da cicatriz da cesárea. Então, às vezes, fica o corte, fica um líquido para cima e um líquido para baixo. Se a gente deixar aquele líquido parado ali, ele pode encapsular, né? Formar ali uma fibrose, um líquido também que é um meio contaminado, pode infeccionar. Então, é legal que a gente movimente esse líquido com a drenagem, né? Conduza para as vias que estão mais próximas, para ajudar o sistema linfático e resolver esse edema. Então, a drenagem ela é muito importante para ajudar as mamães aí a resolver esse edemão que fica no pós-parto. Às vezes até da anestesia, né? A gente sai inchada, toma bastante soro. A drenagem ajuda bastante. É padrão ouro, assim, na reabilitação. Gente, porque, nossa, e é o corpo todo que tá, né? Naquele nível de inchaço, né? Sim, e o Pilates é pra vida inteira, no pré-parto, no pós-parto e pra depois E, gente, do restante da vida. E assim, Pilates quem acha é- que Pilates também é de boa, né? Porque Imagina. muita gente, gente do Imagina. céu, mas quanto que sua lá. A gente fortalece a assoalho pélvico, fortalece o corpo todo, na verdade, trabalha a respiração, né? Trabalha a mente, se concentra, tem foco. É muito importante, é uma prática de excelência também. Sim. O Pilates, ele é pré, pós e pro resto da vida. Fica a Vitalício, dica. que nem Fica a você falou, dica. Fica a dica. Gente, e tipo assim, é um movimento. E é isso, acho que o Pilates, pra mim, que eu também fiz, né? Fazia antes, fiz na gestação até quando pude, né? E fiz depois também. Nossa, gente, pra mim, o depois, assim, foi muito legal. Junto, mesma coisa que a Tamires colocou aqui. A Tamires veio aqui, ela é personal. E ela falou assim, achei tão legal isso dela. Às vezes a mãe chega lá, ela só precisa conversar. Eu fiz isso um dia com a Nina, falei, não, hoje a gente só vai falar. Hoje eu quero chorar. Porque, gente, a gente tá ali no meio daquele olho do furacão, do bebezinho ali, né? Às vezes você só quer Um ombro amigo. conversar ali um pouco, mas não que vai fazer isso toda vez. Isso daqui não ficou não é. tão feliz assim, mas escutou, Então vai, né? Mariana, vai falando enquanto você faz aí nessa máquina o negócio. aí. Vai falando e fazendo. Não, mas é legal, assim, é um movimento que precisa mesmo e traz energia mesmo. Ele pro dia, né? dá mobilidade, dá força, né? Dá estabilidade, trabalha articulação, trabalha fáscia, trabalha músculo. Então é um método muito completo. Quem não faz precisa fazer, associar aí a musculação, né? E não tem como escapar, não. Ô, Nina, e depois que tem o bebê? Quanto tempo, mais ou menos, que é o indicado voltar a fazer esses exercícios, né? Voltar pro Pilates? Fala pra gente, assim, o que você orienta nesse sentido, porque acho que tem muita dúvida, né? Tem muita gente que fala, depois dos 40 dias já pode voltar. Ou não, só você tem que esperar 3 meses, porque tem coisa que você não pode fazer ainda. Então, fala pra gente o que você orienta nesse sentido. E aproveitando também, vocês que estão aí assistindo a gente, se vocês já passaram por isso, comenta aí embaixo que a gente quer saber também, porque a gente sabe que isso daí é dúvida de muita gente. Então, comenta aí com a gente. Bom, normalmente, se tiver liberação médica, se tiver tudo bem, 45 dias depois é um tempo legal para retornar para o Pilates. A gente pode, né, retornar com ele antes, de uma forma mais clínica, né, mais a respiração, a contração do períneo, pedir esses movimentos já em casa, para começar a tonificar a musculatura do abdômen. E aí, depois de 45 dias, retornar mesmo à prática, que
provavelmente o corte já está cicatrizado, mas tem que respeitar o tempo de cada um, porque a cicatrização é interna, né? Mas 45, 6 a 8 semanas são bem-vindas já para começar a prática novamente, normalmente. Ah, legal. E tem uma coisa que eu queria trazer aqui, que é de você, já é de conhecimento meu, e eu queria trazer isso para as pessoas, sabe? Porque assim, a gente vive naquela pressão, meio que inconsciente, assim, externa e interna também, pra gente voltar ao corpo de antes, né? Isso a gente vive e pode falar que não liga, isso e aquilo, mas rola um pouco, né? Essa certa pressão, né? E eu sei, porque já vivi isso com a Nina, que ela trata isso de uma forma muito em paz, e ela deixa a gente em paz. Por exemplo, isso foi um aprendizado que eu tive com você. Tipo assim, porque eu, nesse jeito de sempre imediatista de ser, né? Você quer as coisas. E aí um dia ela chegou pra mim e falou assim, viu, para! Por que você tá com tanta pressão assim? E deu um chega pra lá nesse sentido, sabe? Então eu sei que ela leva os pacientes, não só as mamães, como qualquer paciente de reabilitação, com essa calma. E ela me explicou coisas do tipo que outros profissionais às vezes fazem uma pressão desnecessária e que ela, e quando chega lá, ela tira essa pressão. Então eu queria que você trouxesse isso, sabe? Esse seu tratamento e como que até algumas situações que aconteceram, eu lembro de uma, vamos ver se você vai lembrar. Mas vai, traz aí. Eu queria que você contasse. Positivo, vamos ver se vai. Super positivo. Bom, hoje existe mesmo essa pressão, né? A gente vê aí que a internet está trazendo de novo a magreza, né? As canetas emagrecedoras, a busca incessante pelo perfeito, né? Então tem muita mamãe que sai já querendo saber quando é que pode fazer cirurgia plástica, quando que ela pode, enfim, retornar ao corpo que ela tinha. E assim, tudo pode. Pode fazer cirurgia plástica? Pode, desde que você espere e respeite, né, o tempo que o seu corpo precisa. Pode voltar para atividade física? Pode. Pode fazer dieta? Pode. Desde que você esteja saudável para fazer isso. Então, primeiro precisa pôr a cabeça no lugar, né? Entender o que você quer para depois buscar esse objetivo. Então, a gente tem toda essa transformação no corpo e o corpo demora até 2 anos para se reestabelecer. E aí, às vezes, a gente quer em 3 meses resgatar tudo aquilo, né? Não é shape assim. de antes. Quando a gente fala em ganho de força muscular, em ganho de alongamento, a gente geralmente fala aí em pelo menos 12 semanas. E 12 semanas são 3 meses, né? E o pessoal chega querendo para a semana que vem já tá com o abdômen tonificado. Então, às vezes tá querendo um abdômen que nem antes tinha, né? Pois é. Isso, então não é bem assim. A gente precisa se permitir, né? A curtir o momento, a viver aquilo que está acontecendo, né? A ser saudável mesmo. Então, o que você está entregando, né, para o seu filho? Tem todas essas questões. Quanto que você conseguiu dormir? Porque a gente sabe que o sono é restaurador. E que se a gente não dorme, a gente não ganha músculo, a gente não emagrece. E isso acontece muito no puerto. Gente. A gente não pode dormir, né? Às vezes o bebê tem aquela fazinha de formação do intestino, né? Fase de cólica, que a mãe não dorme. Tem mãe que vai trabalhar no dia seguinte sem dormir. Tem mãe que vai poder dormir um pouquinho, enfim. Até aquela que pode dormir um pouquinho não tem o sono tão restaurador como ele deveria ser. Então, os resultados ficam, sim, prejudicados. Não adianta ter pressa. Tem que se respeitar, se permitir viver esse momento. E, aos poucos, as coisas voltam, sim, ao normal. E você pode ser o que você quiser, ter o corpo que você quiser, né? Da forma que você achar que consegue conquistá-lo. Agora, tem, sim, pressão de profissionais de todas as áreas, né? Para que isso aconteça rápido. Isso
não sei, né? Eu já vi isso até com paciente oncológico, por exemplo. O paciente tá magro, né? Pelo tratamento, perder massa muscular, ele chegar no nutricionista e o nutricionista falar, olha, você tem que ganhar músculo. Com certeza ele sabe que ele tem que ganhar músculo. Mas às vezes ele não consegue comer porque ele tá, né, tendo ânsia, enfim, pelo tratamento. Às vezes ele não consegue praticar atividade física pela fraqueza que ele tem ali. Então a gente tem que ter bom senso e procurando tratar de forma individual cada um. Então acho que isso é uma questão muito única para mim. Eu trato cada um de forma individual mesmo. Sim. E eu não sei qual que é esse episódio que você quer. Era esse mesmo, é que você usou os termos mais certos, né? Uma vez pra mim. E isso aí me chocou, assim, né? Tipo assim, a forma como colocaram, né? Tipo assim, você está dessa forma e não podia estar, isso não é legal. E aí isso acabou chocando a paciente. A paciente, uma paciente que ela já estava num estágio de caquexia, né? Estágio muito magro, sem massa muscular nenhuma. E aí ela foi, né, na nutricionista e também no médico do esporte. Ele falou, você precisa ganhar músculo. E a gente não tinha nem a função. A gente nem conseguia subir o degrau, porque a gente não tinha a função preservada, né? Era uma paciente que ela fazia terapia e daí vinha muito ruim. A gente conseguia melhorar, ela saía ótima, andando, e aí ela ia para essas terapias e vinha lá embaixo. Então, acho que quando a gente não tem algo bom para falar, a gente deve ficar quieto, né? E eu acho que a gente sempre pode ajudar. Então, a gente sempre tem que ter a solução. Quando você diz, olha, você precisa ganhar músculo, né? Um exemplo, você tem que dizer como. Como você vai fazer isso? Então, olha, nós vamos entrar num processo, né, de emagrecimento. E nós vamos fazer assim, ó. Hoje, você vai tentar andar 20 minutos por dia, você vai... Se a paciente estiver apta para fazer isso, né? Primeira coisa é avaliar a aptidão do paciente. E você só vai pedir para ele aquilo que ele está apto a fazer. Individualizar cada um. Não é só jogar a bomba do que precisa ser feito. Falar, você precisa fazer isso, agora você vira. Isso. É um pouco complicado, né? Com certeza. Esses momentos... E é isso, tipo assim, falar pra pessoa, né? Por exemplo, você tá caquético, fala isso, não sei. Tipo, leva a pessoa pra aquele lugar, né? E foi isso que eu lembro da Helena ter me contado. Eu falei, poxa vida, né? Como é que é duro, não? Fazer todo esse ciclo junto. E a grávida, ela já passa por todo um sadismo, né? Esse link. Tem muita piada com grávida, existe um sadismo muito grande. Nossa, como a sua barriga tá enorme, de repente uma gestante que teve que ficar em repouso a gestação inteira. Por exemplo, né? Então, alguns comentários que são ditos, eles são muito maldosos, né? A gente precisa começar a dizer que eles são maldosos para que eles não sejam mais feitos. Exatamente. Então, a grávida sofre demais. Todo mundo que passou pela gestação ouviu alguma tipo piadinha, de comentário, alguma piadinha desnecessária, né? Então, isso acontece demais. A gente vem dizendo sempre aqui, nossa, acho que pode ser um outro bordão nosso. Simplesmente não falem do tamanho da grávida. Nem que tá pequeno, grande, nem que tá pequeno. Nem que tá, nada. Não fala nada, o que realmente importa, né? É se a sua placenta tá nutrindo o seu bebê, se tá tudo bem, se ele tá saudável. É só isso que a mãe quer, né? A mãe só quer que o bebê esteja saudável. O restante, depois a gente vai resolver. Exato. Né? Da forma que a gente achar melhor. Exato. Ô, Nina, e voltando, né, na gestante, na questão do pós-parto, mas não só na gestante, o pós-parto, que é um momento muito vulnerável. Até esses exemplos que você deu de pessoas que estão em situações muito vulneráveis emocionalmente. Você acha que quando existe um cuidado com esse emocional, ele ajuda no objetivo, na recuperação do corpo? Por exemplo, a gestante que quer voltar para o corpo, ou essa paciente que precisaria ganhar massa, mas estava caquética e precisava de um apoio. Se o emocional está melhor, está bem acolhido, tem um resultado positivo? Sim, porque quando o emocional não tem esse acolhimento, nem os tratamentos estéticos, eles são permitidos.
tá? Então, quando o paciente está num estágio de depressão, os tratamentos são até contraindicados na estética, porque a paciente não vai ficar feliz com o resultado que ela conseguiu. Olha só. Então, assim, né, tem problema, por exemplo, fazer uma cirurgia plástica logo depois do parto, sei lá, 6 meses depois do parto, 3 meses depois do parto? Não tem, desde que a sua cabeça esteja alinhada para isso. Tem mãe que decide não amamentar e tá tudo bem, e vai decidir fazer cirurgia plástica rapidamente. Agora, por que essa pressa, né? Num momento que a paciente geralmente está vulnerável, né? Ela pode esperar um tempinho maior, 6 meses que seja, mas, né, dependendo da profissão aí, de repente, Sim. uma paciente que trabalha com corpo, que é, né, de mídia social, enfim, que quer aparecer trincada novamente num pós-parto, né, tá tudo bem também. A questão é que ela precisa estar com a cabeça no lugar para fazer tudo isso, porque a gente sabe que a alteração hormonal na fase do puérpero é grande. Durante toda a gestação ela é grande, né? A No puérpero doutora também. Lila colocou aqui, veio esses dias aqui com a gente, colocou que o puerpério emocional é 2 anos. 2 anos. Então, a gente tem essa fase, né? Eles falam que a plástica de mama, por exemplo, é 6 meses depois que você parou de amamentar. Porque aí a mama vai regredir, vai tornar... também tem o processo de perda de peso, né? Que vai acontecer nesse período. E você não vai ficar oscilando. Mas tem gente que não quer esperar, né? Tem gente que Não, quer fazer até mesmo correndo. que amamentou 7 anos, a hora que 7 parou anos. de amamentar, né, teve umas questões, Quis tipo, pôr o que peito, tá quis, acontecendo? mentira. Não, Tô zoando. no sentido, o que tá acontecendo comigo? Porque imagina, ela amamentou durante 7 anos, o corpo dela, 7 anos vivendo a mesma Produzindo situação. É. E aí, depois de 7 anos, depois que parou, né, dela, notou mudanças, ficou achando... São 6 meses, eu ainda tô, tipo... Ainda tá nessa Entendendo. adaptação. Tem 6 meses só que eu parei de amamentar. Então, aí depois de 6 meses Já é pode hora de colo- você já pode fazer Já começar posso plástica, colocar né? peito? Sim, colocar, levantar, enfim, né? Aquilo que você entender que é melhor para você, né? Hoje isso está mais acessível, as pessoas buscam mais, a gente tem ótimos cirurgiões, né, na região, então a busca é alta. A faixa etária dos 40 anos, eu atendo muita mamãe que fez a cirurgia plástica, fez abdômen, fez mama, porque não se gostava mais e tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que estar bem. É isso, né? Eu acho que, gente, a gente pode fazer o que quiser, mas que desde quiser. que a cabeça Desde tá que a boa, mente tenha esteja- certeza do que você quer fazer, né? Desde que essa nossa mente esteja Aí não tem preparada. coisa melhor do que a gente se sentir bem, né? A Com gente toda se sentir a gente certeza. mesmo. Tem que Sim. fazer mesmo. Eu nunca Sim. tinha pensado nessa questão do procedimento estético, o paciente precisar estar bem, né, psicologicamente para Pra poder fazer, fazer. porque Precisa, porque senão ele não tem vai essa gostar do avaliação? resultado. Tem, sim, né? sim, tem sim. Olha, né? Normalmente tem sim. Ô, Nini, você fala bastante aí sobre respeitar o tempo do corpo, né? Então, assim, que conselhos você daria para uma mamãe que está se sentindo sobrecarregada mesmo, se sentindo, né, cobrada, tá passando por tantas cobranças aí internas, externas? O que você diria para uma mamãe assim? Eu falo que passa tão rápido, né? Os bebês eles são recém-nascidos por 28 dias, né? Nossa, nem E fala. daí já acaba. E daí aí já acaba. Você tem um bebê até 2 anos e já acaba. Então eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né, para eles, estar ali com eles, o amor que eles têm, né? E isso paga qualquer trauma. Então a gente é amada da forma mais pura, né, pelas crianças. Então eu acho que esse amor que eles trazem faz com que a gente entenda que existe esse tempo para o nosso corpo, que a gente tem que respeitar e que a gente tem que viver isso, né? A gente tem que viver a maternidade dessa forma. E aí, o que cada um vai poder fazer é o que está ao alcance de cada um, né?
Eu acho que assim, todo mundo pode fazer atividade física. Eu entendo que hoje todo mundo pode. Todo mundo tem um celular, tem um YouTube e consegue fazer alguma coisa. É verdade, É, faz sentido, porque sim. tá disponível Tá gratuitamente. disponível para todo mundo. Você consegue botar o seu bebê no carrinho e dar uma volta ao ar livre com ele. Né? Já Fazer é uma Já é uma atividade. caminhada, né? Já é atividade. Você consegue produzir endorfina de várias formas. Então, acho que a gente não pode se apoiar no bebê ou na criança para se afundar aí numa obesidade, num pós-parto aí depressivo, né? Eu não sei. Eu acho que a gente tem que tentar estar bem. Buscar as coisas Buscar que vão formas, né? trazer o bem-estar pra gente. A atividade física com certeza libera endorfina, ajuda dessa forma, né? E O equilíbrio emocional. equilíbrio emocional. Que faz toda a diferença pro corpo. As técnicas de respiração, de meditação ajudam bastante. E eu acho que é curtir a maternidade, né? Porque, poxa vida, não dá pra explicar, né? Não, Não dá pra É gente. inexplicável, né? Então eu acho que essa é uma questão. Ai, gente, que Gente, gostoso, maravilhoso. muito bom. Menininha, ó, eu sei, vivi, além de tudo, conheço você como pessoa, né? Eu sei da sua forma acolhedora e gentil que você trata os pacientes. E assim, ela tá sempre sorrindinho de boa ali pra tratar e, mano, trabalhem. Desde as 6 da manhã até as 7 da noite, tá lá todo dia, assim, sabe? E trabalha e é muito acolhedor e gentil com os pacientes. Então, queria agradecer muito, muito a sua presença aqui e as suas instruções foram super... É o que você falou, né? Você falou que a fisioterapia te escolheu, e é isso. Então não tem como não Sim. trabalhar feliz, não trabalhar Sim. fazendo bem ali pro próximo. É isso. Sim, e nem por isso eu deixo de estar, né, com a minha filha todo o tempo que eu posso. Nem por isso eu Que deixo é de... muito importante. É, porque a Isso. rede de apoio também, né? Sim, faz com certeza. toda a Com diferença. certeza. A gente tem que ter, né? Rede de tem que apoio. ter. Quem não tem realmente tá É difícil de uma conciliar situação um tudo pouco isso. mais complicada. É. Mas ainda assim, dá pra fazer alguma coisa. Dá pra ir caminhar, dá pra... Com o Por um- bebê, né? Isso, é com porque o bebê. assim, o simples fato de caminhar no quarteirão Já é legal. muda muito. Muda. Isso, Tomar eu a luz do sol. sempre gosto de dizer que a gente tem que ver o que a gente tem, não o que a gente não tem, né? É. Então a gente precisa ver o que a gente tem e aproveitar isso. Maravilhoso. Isso aí, gente. Maravilhoso. Nina, obrigada por essas informações, com essa leveza, E com clareza. esse acolhimento, né? Com esse É. cuidado. Não, é muito leve mesmo, É. né? Ela fala de um jeito muito tranquilo, Sim, muito sim, calmo, sim. gostoso Bom, de ouvir. espero ter somado aí no dia de vocês. Com certeza. É, e é legal que o que a gente quer trazer é isso, né? É tipo assim, informações do pós-parto, né? Com clareza, objetividade, quem procurar, né? Sim. Que tipo de coisa eu vou conseguir se eu for numa fisioterapia, por Que é exemplo? importante, que que tá tipo ao de meu resultado, alcance, né? É, É. isso aí, maravilhoso. Gente, e se vocês, né, sentiram que esse episódio te ajudou de alguma forma, lembra que vocês também podem retribuir esse carinho pra gente, com um gesto simples, que é curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal, e compartilhando também esse vídeo com outras mães, para poder ajudar e passar esse recado, né, essas dicas adiante. É só com esse apoio de vocês que a gente consegue continuar produzindo esse conteúdo com tanto carinho que a gente faz e trabalha tanto, né, meninas? Sim, por isso. E com traz certeza. cada vez mais pessoas maravilhosas aqui para levar informação para vocês. Com certeza, e desse jeito a gente cresce juntas, né? Então, vamos com a gente, sigam as nossas redes sociais e até semana que vem que tem mais. Beijo, Bora lá. tchau.